Bom dia, internauta. Esta é a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Sou Nino Marcati, estou recebendo Arlindo Bellini para uma conversa de gente grande. Arlindo é um dos historiadores, se não o maior de Itapira. É colaborador constante do jornal Tribuna de Itapira. Hoje é segunda-feira, 19 de março de 2012. Bom dia, Arlindo Bellini. Bom dia, Nino Marcati, bom dia, internautas. E como hoje é dia 19 de março, vamos pedir a proteção dos céus e que São José interceda por nós e pela nossa entrevista que está sendo dada ao PCI, Portal Cidade de Itapira, a quem agradecemos e fazemos votos que nossas palavras sejam conectadas por aqueles internautas que amiudamente navegam pelas modernidades de hoje. Só para te lembrar, já que você tocou nesse assunto, essa nossa entrevista ela será vista no Brasil em mais de 650 cidades, que são os internautas que navegam pelo portal. E temos já mais de 50 países registrados que frequentemente assistem os nossos programas. Evidentemente, são itapirenses que estão distribuídos por esse mundo de Deus aí. Espero que entre esses tantos e tantos países que você citou esteja a nossa, pedindo perdão aos outros, a nossa idolatrada Itália. Ah, com certeza é uma das principais. Arlindo, eu gostaria de saber como você começou a se interessar por narrar a história dos itapirenses. Acho que você recebeu uma forte influência de Giacomo Mandato, mas pode ter existido outras pessoas, outras situações que contribuíram para o desenvolvimento dessa habilidade. Realmente, Nino, eu acredito que a vocação já nasce com a gente e só tempo ao tempo para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Mas eu acredito que desde os tempos do nosso querido Júlio Mesquita, a tendência era para escrever. Por quê? Quando havia aquelas aulas de história, falava sobre Napoleão Bonaparte, sobre Nero, sobre as guerras, revoluções, a nossa Revolução de 32, a de Canudos, Guerra dos Farrapos, eu prestava atenção e muito no que a professora ensinava naquelas aulas saudosas e inesquecíveis. Então, a partir daquele momento da escola, eu acredito que a minha vocação já estava lançada, e a qual foi complementada quando eu trabalhei durante 6 anos no jornal Folha de Itapira, que foi fundado em 8 de maio de 52, por 2 jornalistas, embora não diplomados, que foi Luizinho Zilhoto e Henrique Munhoz Matas, ambos de saudosa memória. Eu também comecei a manifestar as minhas ideias na Folha de Itapira, mas nessa época já estava com o Amauri, que era o gerente, e o Zé Pérez. Não, era o Mauri, era gerente, e era o pessoal, o Arthur Azevedo. O jornal de Mojimirim. E você se refere ao jornal e não à gráfica. A gráfica, não, estou falando ao jornal. A gráfica que foi do Amauri Martins e do José Pérez. Eu trabalhei com eles, inclusive. Claro. Bom, Giacomo, eu diria que o seu trabalho está entre Giacomo Mandato e João Torresilas. Por que eu digo isso? Porque o Giacomo, ele era mais documentarista, ele baseava a informação em algum documento, né? E já João Torresilas, ele se baseava nos jornais, né, de antigamente, mas ele já avançava no cotidiano das pessoas, né? Você concorda com essa ideia ou não? Olha, jamais eu quero e não quero que pessoas me igualem a um Giacomo Mandato. O Giacomo será insubstituível em todos os pontos da nossa história, da nossa literatura, pois o Giacomo foi aquele que em maio de 59 editou seu primeiro livro, Relíquias da Terra Natal,
obra que reuniu a história de nossos antepassados, a história da fundação da cidade, fatos marcantes como a morte do delegado Joaquim Firmino em 11 de fevereiro de 1888. Então ninguém, jamais vai surgir outro Giacomo Mandato nesse século ou talvez em outros mais. E quanto ao saudoso também João Torresilas, eu não me posso igualar a eles, porque o senhor João, além de ser mais velho, foi mais tarimbado ao escrever, ao narrar fatos, ao compilar fatos do jornal Cidade de Itapira, enquanto que pouca coisa que eu compilei foi do jornal em que eu trabalhei por 6 anos, que foi a Folha de Itapira. Por exemplo, quando eu comecei a escrever no Tribuna, que foi em junho de 89, data de sua fundação, o meu primeiro artigo eu baseei sobre relembrando o futebol itapirense. Onde eu fui buscar o material? Na Folha de Itapira, naquelas páginas amarelecidas pelo passar dos anos, e foi ali que eu encontrei o futebol nosso era travado no velho campo ao lado da cadeia, o Estádio Municipal Coronel Chico Vieira. E foi dali que eu criei aquele gosto por escrever, a arte de escrever, se podemos dizer assim, em suas mais variadas formas e formatos. Não resta a menor dúvida que você criou um estilo próprio. Eu, quando chamo essas pessoas, eu chamo pelo orgulho que a gente tem delas, né? Quer dizer, elas iniciaram, tanto é que hoje você escreve, mas nós temos o Paulo, temos o Márcio, tínhamos aí o Sérgio de Freitas, que levava a informação para a internet, o Buti agora também está. E isso, não são todas as cidades que isso acontece, né? Felizmente, Itapira criou esse hábito, né, das pessoas se interessarem por contar a nossa história. Mas cada um no seu estilo, né? E você tem um estilo próprio e muito bem definido. Arlindo, eu vou entrar agora numa questão um pouquinho mais técnica, que até às vezes surgiu com uma discussão. Você se considera um escritor, um historiador, um documentarista ou um poeta? Onde é que você se coloca, você como Arlindo Bellini? Olha, eu não me coloco em nenhuma dessas citações que você disse. Eu apenas costumo dizer que eu narro os fatos, eu conto a história de formas diferentes, não sou historiador, não tenho estudo, eu apenas cursei o Júlio Mesquita, foram 4 anos de escola, nada mais. Mas na juventude, na mocidade, eu li muito. Eu cheguei a ler o Euclides da Cunha, Os Sertões, um livro de 1.500 páginas, que a própria bibliotecária achava que seria impossível eu ler aquilo. E naquela época a gente pegava uma ficha e tinha que devolver no final da semana, ou o livro ou a ficha para que fosse anotado. Em 2 semanas eu li 1.500 páginas do Euclides da Cunha, que é Os Sertões, que narra a Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro. E contei isso aí para vários estudantes, eles falaram que jamais conseguiriam ler ou jamais tentaram ler o Euclides da Cunha. Eu considero que foi uma grande façanha para a época. E não só Euclides da Cunha. Eu li o Júlio Verne, a coleção, eu li Machado de Assis, de Yaya Garcia, Dom Casmurro, eu li do Afonso Schmidt e outros escritores famosos do nosso Brasil. E junto com o Giacomo, incentivado por ele, eu lia tudo, jornal, revista, eu li muito o Cruzeiro, a Manchete, o Cruzeiro em que tinha aquela famosa charge do Amigo da Onça, inesquecível por sinal. Então eu acho que a leitura faz com que as pessoas se esclareçam mais do que, às vezes, um próprio estudo em faculdades. Tem muitas pessoas de faculdades que, não por falta de capacitação, mas não conseguem fazer o que eu faço. Na verdade, né, Arlindo, sem a leitura é que dá a base de argumentação, é que enriquece a vida da gente e faz a gente viajar, né? Mas nem tem dúvida.
Arlindo, você escreve pra caramba. Eu fico impressionado com o material que você produz. Aliás, como você já disse, você vai para o esporte, você vai para a história das pessoas, você vai até para a poesia, né? Que horas que você faz isso? Bom, às vezes o material, uma foto, uma data, eu recebo às vezes na loja em que eu trabalho. Por sinal, vai completar 54 anos em setembro de trabalho, na mesma firma, se me permitem, é nas Casas Baiocchi, claro. Fundada, que foi pelo Arthur Baiocchi Neto, em 1954. Então, com 18 anos, eu já trabalhava nessa loja, né, uma loja comercial na cidade, conhecida por sinal. Eu não escrevo lá o que eu faço, eu faço isso aí em casa, à noite, aos domingos, ao sábado. Então, muitas horas de minha vida foram dedicadas com afinco em produzir o que eu escrevo e que são publicados pelo jornal da Tribuna de Itapira, que foi fundado em junho de 89 pelo Beto Trevelin, que me deu todo esse espaço. Aliás, se me permite, entre aspas, eu já fui solicitado pelos concorrentes, se posso citar aqui, que foi a cidade do Beto Colosso, do Rosário, pelo Gilmar, da Gazeta, e disse que eu não posso me desligar, a não ser que eu for, entre aspas, mandado embora. E talvez possa ser que aí encerre a minha carreira, ou, se me der a oportunidade, em outros jornais escreverei. Mas, como você disse, Nino, o tempo a gente acha. O homem fabrica o relógio e o mesmo homem acha o tempo para aproveitar essas horas que o relógio marca ininterruptamente. Então, eu vou embora para casa, quando não tenho algum compromisso naquela noite, às vezes um compromisso social, ou assistir a alguma palestra. Aliás, hoje nós temos um compromisso no antigo Clube 15 de Novembro, que é a sede do Círculo Ítalo-Brasiliano, 15 de Novembro de Itapira, entidade que foi fundada para o resgate histórico da italianada que aqui aportaram em século passado e que nos deram o prazer de honrar o sobrenome, assim como eu honro por parte de pai e mãe, e você também. Hoje nós temos aquela reunião dirigida pelo Wander Riciluca, a qual, por sinal, está tentando dotar a entidade para que acomode da melhor forma possível toda a obra e o trabalho de Giacomo Mandato. Essa pessoa que vai se tornar inesquecível na cidade, pelo que ele escreveu, por seus livros editados e pelo seu resgate em prol dos nossos antepassados. Então, no aconchego do lar, embora sempre repreendido pela esposa, Dona Guilmar, após o jantar ou algumas horas de lazer ante a TV para assistir ao famigerado Jornal Nacional, depois, então, eu vou lá para o meu pequeno ateliê, se podemos assim dizer, e ante uma máquina de escrever, Olivetti, eu costumo falar que eu tenho, a pessoa fala, você tem e-mail? Eu tenho. Olivetti98linea.com. Louco, mas que e-mail é esse? É uma máquina de escrever. Aí a pessoa estranha de eu não ter e-mail, de eu não lidar com computador. Olha, até o presente momento eu não sei lidar com computador. Aliás, eu não tenho computador, não tenho celular até o momento. Eu acho que é uma coisa imprescindível na vida do cidadão moderno hoje. Mas eu estou vivendo comodamente sem os dois. E todos os meus artigos que eu produzo, as crônicas, ou então o que se pode dizer poesia, é com a máquina de escrever. De vez em quando troco a fita e vou seguindo aquele paulatinamente, demoradamente, e vou produzindo aquelas páginas datilografada ainda. Ok. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores. Daqui a pouco nós voltamos. Intervalo.
Ok, estamos de volta com Arlindo Bellini, o nosso grande historiador de Itapira, que ele não gosta de ser chamado assim, mas eu entendo que o é, e acabou. Quer dizer, o leitor, você se submete à vontade dos seus leitores, né? Também acho que você é um poeta, apesar de você não admitir. Bellini, qual é a técnica que você usa para coletar as informações? Nino, não existe uma técnica específica. A pessoa me procura, ou a família, ou eu procuro a família, procuro as pessoas, solicitando fotos e solicitando os dados para que eu possa montar um pequeno trabalho de resgate histórico ou de homenagem. Tudo, às vezes, está gravado na memória. São fatos passados que a gente conviveu, participou, assistiu. Então, essas coisas jamais se apagarão da memória, a não ser que seja como as máquinas de hoje, os computadores, que a gente possa lixar ou excluir de um momento para outro. Mas eu acredito que a memória, enquanto ela estiver nativa, ela é pródiga. A memória é uma pena brilhante, a memória é um teclado, a memória é um Winchester, que se diz. Então, a memória é tudo. Aliás, eu acredito que o próprio computador foi baseado na memória. Sem a memória, jamais nós teríamos essas técnicas modernas de hoje, de gravações, de estímulos, para que as pessoas consigam aproveitar ao máximo o que a modernidade lhes põe aos olhos e às mãos. É evidente, né, que nada substitui essa capacidade humana. A grande vantagem é que hoje a internet, né, a informática, ela permite a democratização do conhecimento, né, da informação, da história, né? Então, a qualquer local você acessa, e eu acho que nós temos que dar um jeito de colocar a sua obra à disposição do mundo, né? Quando eu falo mundo, é dos itapirenses que estão longe daqui, que gostaria de ter acesso, né? O jornal, ele cumpre o seu papel muito bem, mas a partir do momento de armazenar e pesquisar, evidentemente hoje é a internet. Não resta dúvida. Mas o jornal também corre mundo, Nino. Por várias vezes que eu escrevi a respeito de pessoas, de fatos, de acontecimentos, familiares já mandaram o jornal para o Japão. O jornal, quando eu digo, é o que eu escrevo. Já mandaram para o Japão, para a Austrália, para os Estados Unidos. São vários membros de famílias itapirenses que fizeram questão de mandar, por embora fosse poucas linhas. O jornal já foi mandado para a Suíça, levado pelo Milton de Oliveira, porque sua filha Mildred mora lá em Saint-Léger, se eu não me engano o nome da cidade, meio complicado para falar, porque lá tem o francês e aquelas línguas lá, né, da região. Mas até a Suíça já viu a tribuna de Itapira e o que eu escrevo a respeito. Ok. Arlindo, você ataca de poeta quase toda semana, tem lá uma poesia sua. E você leva para a sua poesia também esse contexto histórico, personalidades, situações. Você se considera um historiador de verso e prosa? Eu não sei o nome que eu posso carregar, mas eu já cansei de falar, não sou poeta, não sou historiador, eu conto fatos, eu narro. Agora, quanto à poesia que você citou, são oito estrofes de 4 linhas, e eu procuro encaixar história ali, nomes, datas, fatos. A turma falou, você é poeta? Não, não sou poeta. Jamais fui poeta, jamais me considero um poeta. Embora todas as pessoas podem produzir qualquer coisa em torno da poesia. Você pode, ele pode, nós podemos.
Sim. A turma acha que ser poeta hoje em dia é ser antiquado, é ser futurista. Eu não, eu procuro narrar aquilo que eu sinto, que está dentro da alma, que está no fundo do coração ou que está armazenado na caixa da memória. Faço aquilo na simplicidade, eu não tenho, são adjetivos simples, são palavras simples. Quando eu escrevo alguma palavra diferente nos meus artigos, que eu escrevo outrora, um dia eu escrevi uma coisa lá, estava escrito, nos bons tempos de antanho. A pessoa falou se eu tinha errado, um dos leitores, se não era estanho. Falei, não, é antanho mesmo. Mas o que é antanho, Belino? Falei, antanho é antigamente, é o passado. É os tempos idos. Ele falou, por que você não pôs antigamente? Eu falei, se eu tivesse posto, você não teria me argumentado. Verdade. Arlindo, agora uma pergunta assim bem pessoal, eu talvez até saiba a resposta, mas quero ouvir da sua boca isso. Você perde várias horas livres, quer dizer, perde, que eu quero dizer aqui é um modo de dizer. No bom sentido. No bom sentido. Escrevendo sobre a vida das pessoas, também no bom sentido. Que prazer você vê nessa atividade? Olha, Nino, o prazer é imenso. Eu costumo dizer que não há dinheiro que pague o que eu escrevo. Já quiseram um dia me aquinhoar com uma certa quantia de dinheiro? Jamais. E se você tentar querer, entre aspas, me subornar, eu vou levar o caso a pequenas causas. Ele deu risada. Então eu vou te mandar um presente. Falei, se quiser me mandar um presente, eu não posso impedir. Mas eu não faço por ganhar dinheiro. Aliás, nunca fiz. Só meu trabalho, honradamente, que me rende os frutos com que mantenho minha família e meus filhos. O prazer de escrever, eu acho que é indescritível. Não há uma descrição concreta do prazer de escrever. Só mesmo quem escreve é que sabe o prazer que sente. O prazer acho que brota de dentro da alma, assim como uma pessoa tem o prazer em beber um copo de cerveja, um copo de vinho, uma caipirinha. Então é o paladar, eu costumo dizer que o escrever está no paladar, está na essência das palavras que a gente escreve. Eu sinto muito gratificado com isso. Beleza, é isso mesmo. E qual que seria o ponto mais prazeroso? Porque existem várias fases, né? A primeira é a da compilação das informações, né? A hora que a gente começa a construir. Depois a hora que vai estruturar a ideia, vai colocar começar a escrever mesmo, propriamente dito. Tem a hora que você entrega para o jornal, né? É aquela hora que você perde. Eu sempre digo, né, Arlindo, que a gente só tem o texto é da gente enquanto está na nossa mão, né? A hora que você mandou para o jornal... Ele torna-se público. Você perdeu a propriedade dele praticamente, né? E tem o resultado impresso, a hora que você vê o texto publicado e os retornos que ocorrem depois disso, em função da leitura. Claro que todos são prazerosos, mas qual é o que chama mais a sua atenção? Nino, o prazer começa quando eu coloco o papel em branco na máquina. Olho a foto, leio as datas, relembro os fatos. Aí o prazer já começa por aí. Depois, quando eu mesmo reviso o que eu escrevi na máquina, com a caneta, mudo alguma frase, coloco alguma vírgula que falta, depois eu levo ao jornal. A menina, que hoje, nos dias de hoje, é a Amanda, digita tudo, imprime, eu levo para casa à noite, corrijo novamente, mudo alguma coisa, volta ao jornal. Mas na quinta-feira eu vou lá, o rapaz está diagramando, o Paulinho, o Cássio, o outro Paulo, estão diagramando as páginas, os escritos. Você sente prazer de ver a montagem, principalmente eu que convivi na Folha, que era tipo por tipo, clichê, imprimia 2 páginas, depois tinha que secar, depois imprimir mais 2 páginas. Então, mas o prazer maior é quando ao sábado eu passo lá e pego o caderno de domingo e eu vejo estampado antes dos leitores o que eu escrevi. A emoção é grande, é indescritível, não sei como dizer. Perfeito. E você tem algum livro em mente? Quer dizer, você
já pensou nesse assunto? Vou transformar a minha obra, né, podemos dizer isso, num livro. Olha, Nino, eu acho que toda pessoa que escreve, um dia ele vai tentar, pelo menos tentar escrever um livro, editar. Então, a ideia minha no momento é juntar, que é impossível juntar tudo, são 22 anos, é impossível. São 53 semanas cada ano. Então, são 1000 e tantas semanas. Para mim escrever tudo, para mim transformar em livro tudo que eu escrevi é uma tarefa impossível. Somente das noivas foram 3 anos publicando aquelas fotos das noivas, dos nossos noivos do passado. Então, só aquilo daria um álbum, são 1.800 fotos, daria um álbum histórico de grande relevância para a cidade e para as famílias que nos cederam as fotos. Então, no momento, a ideia é juntar as crônicas escritas e mais o que se disse ser poesia e transformar num livro. Não é uma tarefa fácil, mas eu vou tentar. Porque assim como é o dito popular, que o homem nasce para ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. A árvore eu acredito que já plantei algumas, embora fosse flores. Filhos, tenho 3 com a graça de Deus. Fernando mais velho, Marcelo e a caçula Patrícia. Então só falta editar o livro, escrever o livro. Se Deus me permitir nesse pequeno resto de vida, eu vou tentar editar um com a graça de Deus. Bom, evidentemente a conversa com Arlindo é conversa para varar horas e horas, porque história é o que não falta para esse cidadão itapirense. Estamos chegando ao final da nossa entrevista de hoje. Eu deixo a você agora as considerações finais. Use e abuse do nosso microfone. Olha, Nilo, primeiramente eu agradeço você e agradeço aos internautas que, por certo, acompanharão essa entrevista, embora que rapidamente, porque falar sobre a história, sobre narrar a história é uma coisa demorada. Principalmente Itapira, que tem fatos históricos marcantes que tanto enobreceram este solo sagrado e abençoado por nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. Mas eu queria deixar aqui uma pequena abertura, se me permite, porque falar a história da cidade e não relembrar a nossa principal festividade, que é a festa em louvor de São Benedito, a festa do 3 de maio, é pecar abertamente. E não só esse fato, nós tivemos o futebol, o nosso brilhante futebol, do qual se originou o grande capitão Ideraldo Luiz Bellini, aquele que em 1958, nos campos da Suécia, elevou pela primeira vez o tão cobiçado troféu que é a taça Julius Rimet. Então são fatos importantes que jamais se apagarão da história dos itapirenses, desde que tenhamos aqueles que se empenham em suas horas de folgas em resgatar a nossa história, tão rica em detalhes, e que por muito tempo ficou relegada ao abandono, entre aspas, engavetadas, e não fosse o esforço o abnegado Jácomo Mandato em editar seus livros e publicar seus artigos, jamais Itapira teria sido enriquecida com suas obras. Então, mais uma vez, meus agradecimentos, e como disse, que São José interceda por nós aos céus, para que nos abençoe e nos dê forças nessa longa caminhada em resgatar a história itapirense. Muito obrigado. Muito obrigado, Arlindo. Eu quero dizer que o Arlindo estará muitas vezes aqui conosco, né? Para cada programa, evidentemente, vai ter um tema e claro que nós não vamos conseguir dar conta de todos. Nós vamos ter que selecionar alguns.
E agradecer a presença, a sua presença aqui, por ter aceito o convite do Portal Cidade Itapira, e dizendo que foi muito importante essa nossa conversa. O Portal Cidade Itapira tem buscado trazer aqui, Arlindo, as grandes personalidades da cidade, né? Independente do tamanho da sua obra, da sua participação, e estamos registrando isso todas as semanas. Nós estamos já com mais de 160 entrevistas sendo vistas aí por um monte de gente, não só da cidade, mas também que está fora daqui. E esse é o trabalho do portal, né? Essa entrevista, para quem não pôde acompanhar agora ao vivo, dentro de mais algumas horas, estará disponível em arquivo para todo mundo assistir o que foi gravado hoje aqui. Muito obrigado, obrigado pela companhia e até a próxima oportunidade.